Urbana FM. Mesa pra dois. Estamos aqui com mais um Mesa pra Dois. Esse Mesa pra Dois aqui é para falar de história. Mas não se preocupe não é aquela história que você fugia da escola não. A gente vai falar aqui do nascimento da internet em Itabuna. Aqui no estúdio está um pessoal que viu o bebê nascer, limpou o cocô, trocou fralda, carregou o bebezinho. E quem fez o bebê? Sim, Teodoro e Lagarissa emprenharam e fizeram esse bebê. Não sei qual dos dois que engravidou, mas foi um dos dois. Antônio Lagarissa, Teodoro Pires Júnior, José Carlos Almeida e Janaína, aqui acompanhando. Eu me considero um pioneiro porque eu sou dos anos 90, mas eu sou da segunda geração. Vocês três aí que são as três lendas da primeira geração mesmo, primeiríssima geração. Mas você tem uma coisa, eu vou até começar pelo meio, mas você tem uma coisa que a gente não tem. Você construiu o maior portal de Beatles que eu conheço. Não sei se é maior. Não, desde o começo você sempre foi um acompanhante. Eu lancei o site mesmo em 2001. Antes a gente trabalhava meio que no submundo assim, de lista de discussões, que eram as redes sociais da época. Em 2001 a gente lançou o site, desde o começo você já acompanhava mesmo. Nessa época a internet estava começando aqui em Itabuna, né? Não, em 2001 estava começando, só que estava começando muito antes. Não, mas a gente já tinha o quê? 4, 5 anos de internet, você provavelmente mais uns tantos aí, uns 4, 5 anos. Não, é que assim, eu conheci a internet para começo de conversa, você já tinha internet antes da Nuxnet surgir, não é isso? Não, eu tinha conhecido a internet na USP. Sim. Que naquela época só as universidades tinham, né? Aí um dia Teodoro me ligou e falou assim: vem aqui ver uma coisa. Cheguei lá, tinha uma parede cheia de aparelhos. Isso, gente, é internet de escada. Internet de escada era uma coisa que não dá para explicar para quem não conheceu. Mas, por exemplo, você tinha uma velocidade que é quantas vezes menor do que 1 giga? Era qual a velocidade? 40 vezes. 24K. Quando a gente dava sorte. Mas oficialmente o modem. Aliás, não. Oficialmente o modem era de 36.6. Não, começou com 14. 14, né? 14.400. Hoje a gente tem 1 giga. Né? Lá em casa a minha é de 500 GB e dá 500 mega e dá 700 de vez em quando. Então assim, aí naquela época foi assim, o primeiro provedor daqui, a Nuxnet, e eu vi o dia que ela abriu e ligaram os aparelhos, né? Ou seja, eu vi o parto, deve ter sido Lagarissa. E essa é uma dúvida que eu sempre tive: que dia foi esse? Vocês lembram o dia exato do lançamento da Nuxnet? A internet comercial ficou disponível no Brasil em outubro de 96. Em outubro de 96. Em novembro, nós já tínhamos a Nuxnet operando. Que a gente começou um pouco. Novembro de 1996, então. É o marco zero da internet aqui em Itabuna. Deixa eu explicar que antes disso, só as universidades tinham internet. Eram algumas universidades, por exemplo, a UESC não tinha. Não, a UESC foi ter depois da Nuxnet. Fui eu que plantei da UESC. O meu marco zero na internet, a primeira vez que eu vi a internet foi num evento promovido pela Nuxnet no Centro de Cultura, e eu sempre quis saber que evento foi esse. Então, naquela época, pra gente vender a internet, né, a gente tinha que pegar na mão do cara, ensinar ele a usar o mouse. Primeiro você tinha que ensinar porque que o cara queria aquilo. Que a primeira pergunta que você ouviu: eu quero isso pra quê? E tem um detalhe: o computador ainda era muito novo também. O computador começou a aparecer em 92 por aqui. Era computador. Não havia celular, era só no computador. E era PC. Pouquíssima gente. Não era notebook ainda, Agora, era coisa de mesa mesmo. Vamos voltar um pouquinho, porque eu quero saber o seguinte dos dois. Como é que começou a ideia de montar a Nuxnet? E o que foi que convenceu vocês? E o que foi que convenceu vocês a investir numa coisa tão nova? Não, o pior foi convencer o pai dele. Um doido e um mais doido ainda, né? Vamos resumir a história, que é uma história um tanto quanto lá longa. No começo. Mas eu sempre trabalhei com redes, né? E eu era engenheiro novel, o H e eu, nós tínhamos uma empresa que era a Quest, né, o H?
E nós montávamos estrutura de redes em supermercados, empresas e tal. E a gente também era representante da Itautec aqui. A gente vendia equipamentos da antiga Itautec. E aí, eu, como era engenheiro novel, trabalhava com essas coisas de rede, eu acessava a rede, eu acessava a internet através de uma BBS que tinha em Salvador, existia em Salvador. E eu tinha um endereço de e-mail. Naquela época os e-mails eram compartilhados. Isso deve ter sido por volta de 95, 94, 95. Quando a primeira vez que eu consegui mandar um e-mail para os Estados Unidos, eu achei aquilo uma coisa absolutamente formidável. Foi que você falou, quero montar um provedor? Foi nesse dia que eu mandei o e-mail. Eu disse assim, não, eu tenho que ter isso na minha casa. Então, a maneira mais fácil de fazer isso era montar um provedor. Então eu fiz um pequeno projeto e, assim, mostrando como eram os custos, como é que a gente pretendia, né, teoricamente, né, ganhar dinheiro com isso, um negócio ficar milionário, né? Claro, como todo mundo queria, todo mundo da época. E eu saí procurando investidores, né? Quem tem dinheiro aqui? Elenilson Chaves. Eu vou lá na porta. Elenilson, você tem aí uns $100 mil para a gente montar um provedor de acesso à internet? Ok, rapaz. Pois é. E aí foi essa história, né? E Lagar, né, sabia disso, me acompanhava. Nós fizemos... tinha um diretor da Coca-Cola que ele tinha algum recurso, aí nós batemos aí dezenas de portas procurando um investidor. Eu não posso deixar de perguntar também de onde surgiu o nome Nuxnet. Vamos chegar lá também, vamos chegar lá também, Zé. Aí vocês conheceram o pai do Lagar. Então, aí foi depois de muito rodar, né? Num almoço lá na... Você sabe que eu sou, assim, agregado da família de Lagar, né? Eu sou mais ou menos um... Seu Evaristo sempre foi, assim, mais do que um pai para mim, né? Uma pessoa, assim, que a gente não tem nem palavras para... Era lógico você procurar um pai torcido. Pois é. E aí um dia a gente... Lagar chegou e falou assim, Theo, eu toquei na ideia assim com meu pai e ele quer conversar com você. Aí eu fui, sempre andava lá pela casa do Lagar, fui almoçar lá e seu Evaristo, aí falei assim pra ele, seu Evaristo, a ideia é essa e tal, pra resumir, a gente vai comprar um acesso à internet no atacado e nós vamos vender no varejo. Aí ele falou, e quanto é que você precisa? Eu falei, seu Evaristo, a gente precisa de uns $100 mil, né? Mas a gente pode ir. Ele falou assim, eu posso ir lhe dando esse dinheiro em partes? Eu falei, pode, né? E aí... vamos nascer pequeno, né? Vamos começar, né? A gente começou, tinha uns... Eu não sei se eram... A gente botou 5 ou eram 10 modems no começo? 10 modems. Então pode-se resumir que a chegada da internet foi um investimento de $100 mil aqui também. Isso. Pra gente começar. Uma coisa interessante é que a gente contratou um link de 64K. Que era uma enormidade. Que era um... E o interessante é que a gente sempre tinha a conta, né, Lagar? E a gente pagava o valor de um carro popular todos os meses num link de 64K. É uma coisa até assim. Que absurdo. E para rodar esse negócio, a gente comprou e eles não entregaram. Quem foi para votar foi esse. Porque na verdade estava todo mundo. Eles assim, tinham o produto para vender, se não me engano, só entregavam. a sede era na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Não, no prédio. Prédio atrás da igreja. Lá atrás da igreja, que é onde eu moro. No prédio de Lagar. E aí nós começamos, na verdade, não tinha facilidade lá, viu, Zé Carlos? Não tinha disponibilidade de meio físico para colocar o 64K lá. Aí nós começamos, na verdade, na JS Pinheiro, que era mais próximo da Tele Bahia na época. E a gente montou provisoriamente lá porque a gente queria começar a usar. Mas assim, aí eu devo dizer uma coisa que vai responder a pergunta sobre o nome Nuxnet também. O detalhe foi o seguinte: por que a gente começou com tudo isso? Eu sempre trabalhei com redes e sistemas
E eu conhecia muito de Unix. No dia que, e naquela época no Brasil tinha aquelas grandes feiras de informática, né? Fenasoft e a Conex, que eram as duas grandes maiores feiras. E aí eu fui numa dessas feiras, eu conheci o Linux lá. Tinha um stand da Red Hat, que eles estavam expondo lá, e foi um negócio engraçado, porque eu cheguei no stand e a Iris Myler, que era uma das donas lá da Red Hat, eu cheguei lá e comecei a conversar com ela falou assim: poxa, você não quer ficar trabalhando aqui no stand? Porque nós contratamos um tradutor, mas ele não conhece nada de Linux, ele não sabe o que é isso. Aí eu falei: olha, eu vim pra feira que eu quero olhar produtos aqui, mas eu passo uma parte do tempo com vocês. E fiquei lá e terminei ficando amigo da Iris, né? E eu comecei a usar, eu usava o Slackware. Em função dessa proximidade, eu comecei a usar o Red. E aí... mas o que isso tem a ver com o nome? Então, qual é a ligação com o nome? Porque na verdade todo mundo que estava montando provedor no planeta usava Linux, né? E a gente ficou procurando o nome, como é que vai ser o nome e tal. E o kernel do Linux no projeto do Slackware, ele era os hackers, assim, a turma, né, dizia que aquilo era uma noz, né? Então o hacker é um nutcracker, né? É um cara que vai lá e vai quebrar a noz para desvendar ali o sistema. Então a gente pensou em colocar o nome Nuts, né? Nutsnet, mas aí ficava um nome muito ruim. A gente colocou o nome Nut em latim, que é... o símbolo lembra uma semente mesmo, eu lembro do símbolo. Na verdade, o símbolo era uma bolinha. E o que a gente fez? Na verdade, botou um mapa mundi, né? E a gente colocou um X na coordenada para marcar Itabuna. Então era um pontinho que era Itabuna. E foi quantos clientes vocês tinham nessa época? Como pintaram os primeiros clientes? Não, no primeiro ano. Como é que pintaram as primeiras pessoas batendo lá para perguntar essa tal de internet? Não, ninguém batia lá, não. A gente ia. O primeiro cliente fui eu. Foi. Nessa época você já tinha site, já existia o site do Jornal A Região. Não, veja bem o que acontece. O negócio é muito bizarro. Eu acho que da Morena já existia, pelo menos. Não. Quando eu conheci a internet na USP, eu fiquei tão alucinado com ela que eu saí procurando um livro de fazer sites. E tinha um livro chamado HTML Básico. Não lembro o nome do cara, mas o cara é conhecido porque só ele fez esse livro. Aí eu fiz site antes da internet. Eu tinha sites. Tinham 4, 5 sites por no HD. Eu também fiz muito site no HD, em HTML, exatamente como você. Aí quando surgiu a Nuxnet, botei todos lá. Certo. Me arrependi 10 minutos depois porque todos eram horrorosos. Aí fui refazer tudo. Mas a coisa mais interessante é o seguinte: a Nuxnet passou mais de um ano sem site. O provedor não tinha site. Aí os únicos sites que tinha Itabuna eram os meus. E eram quais? Jornal A Região? Não, tinha o Grapiúna, que na época eu registrei Grapiúna, mas eu fazia Jornal Grapiúna. Certo. Tinha o da região, que era só institucional, o da Morena, que era muito básico, mas depois eu construí um site super complexo que acabou resultando num convite para dar palestra nos Estados Unidos por causa desse site. Hoje em dia ele é simplificado, mas na época eu enfiei tudo que eu podia no site da Morena, né? Então tinha o da Morena, o Grapiúna, tinha o Sul da Bahia.com.br. Nessa época você nem sonhava em transmitir, né? Você nem sonhava em transmitir 24 horas Morena FM. Sonhava, mas não tinha como. Não tinha como. Isso só foi acontecer em 98, se não me engano. A primeira transmissão mesmo da Morena porque, foi em 98. Custava uma fortuna para você transmitir uma porcaria de qualidade. Então, por exemplo, em 98, algumas rádios começaram a transmitir no Brasil. Só que, por exemplo, transmitia 4 horas por dia, 3 horas por dia, porque era uma fortuna. E eu fiz um negócio com a Telebahia que eu conto daqui a pouco. Porque agora a gente vai tomar um café e Paulinho vai fazer o intervalo. Vai daí, Paulinho.
Mesa pra dois. Morena FM. Mesa pra dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. Ele estava aqui falando de domínios. Que tem o seguinte: quando a internet começou, eu que estava doido para registrar um monte de domínios, fiquei louco porque você só podia registrar, se não me engano, 3 domínios por CNPJ, e só a empresa podia registrar. Aquilo acabou comigo. Eu tinha uma lista tão grande, só de nomes derivados de Morena FM eu tinha uns 10 para registrar e só podia registrar 3. Aí peguei o CNPJ da região para registrar mais uns 3, né? A Nuxnet registrou para mim um no CNPJ dela. Aí eu estava explicando aqui antes, no intervalo, o seguinte: quando abriram para você registrar à vontade sem limitação, foi igual você estar meio bêbado numa balada. Aquilo subiu para minha cabeça, saí registrando tudo que imaginei. E aí teve 2 problemas que eu enfrentei depois. Depois não, um eu enfrentei antes. Porque naquela euforia de registrar coisa, eu registrei bombril.com.br. Me arrependi 1 segundo depois. Eu falei, pra que eu registrei isso aqui, rapaz? Isso aqui é da Bombril, não tem nada a ver comigo, tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou deixar caducar. Porque se você não renovava com 1 ano, ele era extinto, né? Mas aí a Bombril mandou e-mail pra mim com a maior educação do mundo, falando, pô, cara, a gente queria muito esse domínio porque é da nossa marca, tal. Não dá pra você vender pra gente. Eu falei, não vou vender porque eu me arrependi 1 segundo depois, contei pra ele a história, né? E me passe os dados que eu vou transferir agora. E transferi pra eles, né? Foi diferente da Globo, porque Bombril é uma marca notória do INPI. Significa que ela está protegida para qualquer coisa, independente do cara manter o registro dela ou não. Tem isso. Mesmo que caduque o registro, não pode usar porque é notória. No caso da Globo, não só ela nunca teve nenhuma marca notória, como ela ignorou a internet durante muito tempo. Mas você registrou vários com nomes de Globo, né? Tipo, não, Globo Esporte, não, Jornal Nacional. Registrei 2, Jornal Nacional e Globo Esporte. Por que registrei esses 2? Xuxa Park, não? Não, nunca registrei Xuxa. Isso foi invenção do advogado da Globo, que saiu soltando mentiras sobre mim na imprensa inteira. Certo. Nunca registrei nada de Xuxa. Em 98, eu tive 2 ideias. Uma era fazer um jornal de âmbito nacional sem o vício de jornais como Folha de São Paulo e Globo. O que acontece? Você solta a notícia do Maranhão. Essa notícia do Maranhão vai ser escrita por um cara da Globo no Rio, que nunca esteve no Maranhão, não conhece a cultura, não conhece nada de lá. Então essa notícia nunca vai ser totalmente certa. A minha ideia era pegar um editor em cada estado e fazer um jornal nacional de verdade. E o Globo Esporte era um projeto para uma fábrica de bola chamada Globo, que é uma fábrica grande. Eu fui primeiro ver no INPI se as 2 marcas estavam registradas. E não estavam. Nem Globo Esporte era marca, nem Jornal Nacional era marca. Que vacilo. Pois é. Então eu registrei os domínios. Depois a Globo brigou, entrou na justiça usando o argumento errado, usando o argumento do INPI, e para eles terem razão tem que rasgar a lei do INPI, porque não era marca. Eles deviam ter entrado com qualquer outra besteira, vai confundir com a gente, ou vai, sei lá, vai aproveitar a nossa marca, mas não, entraram com o INPI. É por isso que até hoje a Globo está pagando alguém para sentar no processo e o processo não anda. Mas me dê uma noção mais ou menos de que época é essa, né? 98, foi quando eu registrei esses 2. Agora não me lembro se foi em 98 que liberaram tudo, acho que foi, né? Que liberaram quantidade. Acho que nessa foi em 98. Época você já... Porque nessa época eu fui registrar os que estavam faltando. Tipo, eu tinha Morena FM, tinha morena.com.br, faltava Rede Morena, faltava FM Morena, faltava Rádio FM Morena, faltava Rádio Morena FM, faltava as Nessa época você já mantinha o jornal A Região com notícias semanais? Não, eu Como era o jornal? Aliás, eu passei a fazer isso em 98, exatamente. Porque antes
eu pegava só as manchetes e colocava no site. Certo. Tá? Em 98, eu assumi o jornal e queria botar as manchetes, mas era difícil porque eu não tinha muito com quem trabalhar. Depois peguei você. Você contratou. Né? Contratei o melhor cara daqui. Pela primeira vez eu trabalhei profissionalmente mesmo na internet. Aí a gente pôde o seu colocar convite. as coisas na internet. E nessa época vocês ainda estavam na Nuxnet, já tinham clientela, né? Porque a essa altura já tinham uma carteira de clientes, Aí né? já A essa tinha altura uma carteira a Nuxnet grande. Aí já tinha. Era única, não existia. Olha, eu anotei aqui uma quantidade de coisas. Você lembra quais foram os primeiros clientes da Nuxnet? Não, mas me lembro de uma assim, talvez algumas pessoas próximas da gente, né, Lagarto? Mas eu me lembro de uma coisa muito pitoresca, um advogado daqui, não vamos falar o nome, né? Mas ele nos muitos advogados tinham e muitos usavam. Lembro de alguns deles, por exemplo, Ari Quadros, ele começou a usar logo, né? Ari, que sempre foi amigo nosso, né? Faleceu há pouco tempo, uma pessoa muito querida. Grande pessoa. Mas Ari começou a usar logo. Gaspareto, é verdade. como era o nome? Sócio estatístico. Sócio estatístico. Eu já fiz o site da Sócio Estatística Então, também. Gaspareto da Sócio Estatística, ele começou a usar, né? Irene também, que era Eu me colega lembro nossa. de algumas empresas da época, Walter Silva Imóveis. E o advogado pitoresco é que esse advogado, ele era cliente da Nuxnet e ficou um tempo assim sem pagar, né? Aí, sei lá, alguns meses, né? Aí a cobrança, na época lá a gente colocou um gerente de cobrança, né? Para fazer o trabalho de uma maneira mais assim, afirmativa, né? E aí ele procurou o advogado. Só que muitas vezes, quando a gente não conseguia contato com o cliente, a gente bloqueava, porque o cliente retornava, né? Entrava em contato. Aí esse cliente a gente bloqueou e ele não deu sinal de vida. E aí, quando nós entramos em contato com ele, ele falou, a gente já cancelou o seu e-mail. Ele falou, não cancele não, tal. Porque isso... Eu falei assim, eu tô olhando aqui, você não usa a internet, é melhor você cancelar. Ele, não, eu preciso do e-mail, porque se alguém mandar, eu vou receber. E o mais importante é que eu vou colocar o e-mail no cartão. Isso é uma coisa importante. Tem que lembrar, hein, Lagarto? Tem que lembrar que nessa época ninguém nem sabia o que era e-mail. Ó, eu anotei Não, mas aqui. era uma coisa Eu vou chique, né? anotar Era chique, aqui. Eu anotei aqui uma quantidade de coisas que não existia na época, só para situar, né? Só para situar as pessoas que estão ouvindo. Não existia aqui Instagram, não existia Facebook, nem Orkut, Nada disso. nem mesmo Social, Google nem- existia. Não Existia Existia Google, WhatsApp cadeia, nem em pensar. Brasília tinha cadeia E tinha um sapo. de e Portugal. tinha E o Alta Vista, Alta que Vista, era um né? grande. Celular também não existia, era tudo no computador. Celular, o primeiro foi aquele. Wi-Fi não existia, Wi-Fi não Não, existia. Wi-Fi. Era tudo no modem mesmo que fazia aquele barulhinho. Eu ficava esperando até meia-noite e pouca pra O modem Que era conectar. mais barato, né? YouTube, sim, peraí. YouTube, MP3, streaming, nem pensar nessa época. Tem que fazer um parênteses aqui para falar de duas coisas. O primeiro é o barulho típico do modem. Sim, aquele barulhinho. Discado, que quem Retrô, teve né? um modem desse lembra até hoje o barulho. Hoje até Só de você falar aí eu já tô ouvindo. eu sei de gente que colocou esse som como ringtone de celular. Tá? Eu tive vontade de fazer isso, mas não fiz, mas eu conheci gente que fez. Mas E a outra coisa era a questão do pulso. Veja bem, hoje você acessa a internet fácil pra caramba, em qualquer lugar, etc. Na época, além de você só poder acessar em casa ou na empresa, só era com telefone fixo. Ele discava pelo telefone para acessar a internet. Não era uma fibra que levava, nada disso. E aí tinha um detalhe. Telefone nessa época custava uma fortuna. Só quem tinha telefone era classe média para cima. Porque além de ter uma linha telefônica, chegava a custar em valores de hoje uns 3 mil reais. As não, pessoas- era muito mais caro. Era Sim, muito mais sim, caro. sim. E a pessoa passava mais de um ano esperando para instalar. E as pessoas tinham que declarar no imposto de renda, porque era um bem valioso. As pessoas alugavam isso, né, Sim, para outras. exatamente. Teve gente que comprou dezenas de linhas de telefone como investimento, aí veio o FHC, abriu a telecomunicações e lascou com o cara. E você Mas tinha um- registrou o Tem uma domínio. coisa importante. E você registrou o domínio Já telemar.com.br. chego nisso, mas lembrando da questão do telefone é o seguinte,
como uma ligação custava caríssimo, você fazer uma ligação local era caríssimo. Era caro. Então imagine você entrar na internet e passar uma hora lá. Você ia ter que vender seu carro para pagar. Aí o que o governo bolou? A partir de meia-noite, conta só uma ligação. Um pulso. Que era meia ligação. Vai. Até 6 da manhã. Até 6 da manhã. Então todo mundo navegava a partir de meia-noite. Eu virei um vampiro nessa época. Todo mundo virou vampiro. Uma coisa engraçada foi que quando nós fomos contratar o link para acesso... Você usava a internet nessa época? Ou demorou pra você? A gente usava, não tinha jeito, a gente tinha que usar. E a gente fez problemas eram inúmeros. Essa conexão de escada, amigo. E a gente fez uma coisa assim, como a gente vendia em Itautec também, configurar, né? A gente colocou travava, os modems travavam, você tinha que estar. Virava mexer, o modem estava travado. E a gente colocou um computador logo na entrada da Nuxnet com acesso. Então as pessoas iam lá, sentavam e acessavam ali e tal. Só falar uma coisa muito peculiar e curiosa. Nós tivemos um apoio formidável do nosso querido Roberto Carlos, né, que era o diretor comercial ali da Telebahia. Extremamente legal. Roberto Carlos. Muito bacana. E por causa de Roberto Carlos é que eu fechei negócio com a Telebahia. Porque na época que eu estava registrando domínios, sei lá por que me veio na cabeça registrar um domínio telemar.com.br. Eu juntei o mar com Telefônica, achei bonitinho, registrei telemar.com.br. Passaram os anos, Telebahia virou Telemar. Aquele Telemar lá que ganhou a concorrência. Aí a Telebahia foi vendida e os caras estavam em dúvida de 3 nomes. Um deles era Telemar. Quando eu vi que um deles era Telemar, eu falei, vai ser esse. E não deu outra. A empresa resolveu usar Telemar. Aí Roberto Carlos me ligou. O Marcel, o pessoal lá de, não sei se era São Paulo, Rio, lá de baixo, né? Pediu para conversar com você. Você pode conversar comigo? Eu falei, lógico, cara, vem tomar um café e tal. Aí fomos bater papo. Aí ele falou, olha, o pessoal precisa desse domínio. Né? Porque a empresa, quando a gente foi registrar, a gente já está registrado há 3 anos, 4 anos. Como é que a gente faz? Eu falei, Roberto, tem um troço que eu quero fazer desde o início da internet e até hoje é caro demais, que é transmitir a rádio online, ao vivo. Não tem como eu bancar isso. A gente pode fazer o seguinte, vocês me dão 2 anos de transmissão, 24 horas por dia. Note o detalhe, nenhuma rádio do país transmitia mais do que 4 horas por dia, por causa do valor. E eu não falei de valores, eu estava, me dê 2 anos, transmitindo 24 horas por dia na sua melhor qualidade, e pronto. E ele topou na hora. Aí a Morena se tornou a única rádio do país inteiro a transmitir 24 horas ao vivo. E para mim era importante transmitir 24 horas, porque se você tem ouvintes em outros países, eles estão em outro fuso horário. O horário é outro. Que ano foi esse? Isso foi em 98. A Morena já era única 100% digital, já era 100% digital nessa época. Já, desde 91. Eu tinha 5 anos. E aí a gente começou a transmitir 24 horas por dia. O pessoal de São Paulo espantado, porque só tinha dinheiro. A Transamérica só tinha dinheiro para transmitir 4 horas. A Jovem Pan só tinha dinheiro para transmitir 4 horas. Como é que esse baiano está transmitindo? 24. Mas vamos fazer um intervalozinho aqui e a gente já volta. Vai daí, Paulinho. Mesa para 2. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para 2. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para 2. Estamos aqui fazendo uma sessão de fotos aqui no estúdio, tá? Fazendo pose. Aí, então, para terminar aquela história do Telemar, então esse negócio que eu fiz com a Telemar foi excelente para todo mundo, para mim, para eles e para os ouvintes, né? Agora, em 98, a Telemar ainda fez uma outra coisa comigo que foi muito bacana. E eles fizeram como parceria, sem ter nada a ver com esse negócio, que foi transmitir o Troféu Jupará ao vivo. Sim, eu lembro do transmitido o Troféu Jupará ao vivo. Ô Marcel, isso tem a ver com a pergunta que eu tenho aqui anotada para você, rapaz. É que eu quero saber o seguinte, você tinha uns projetos na internet que eu achava muito legais e parece que você meio que abandonou e tal. Um era o Troféu Jupará,
O outro era o Calango, site Calango, que eu fiz até um logotipozinho bonitinho na época. A melhor coisa que eu vi na vida foi esse logomarca. E tem um que eu achava muito legal mesmo, que era o London Daily. Por que você descontinuou esses projetos? Resumindo, o Troféu Jupará, o site está lá. Certo. O troféu é que não dá mais para fazer, porque além de sempre ter feito com pouco patrocínio, né, exceto a Gabranca e Nestlé, que sempre bancaram o projeto, mas hoje não tem quem concorra. A Itabuna está sem produzir cultura desde o começo do século, desde 2000. Não tem nada, não tem peça de teatro, não tem exposição de arte, não tem nada acontecendo. Então não tem como você ter, como eu tinha na época, 300 concorrentes, 400 concorrentes em cada edição. Entendeu? Eu não consigo nem 2 hoje. O Calango, eu abandonei o Calango por falta de tempo mesmo, né? Ainda pretendo fazer alguma coisa com ele, não sei o que, mas ainda vou bolar alguma coisa, até para aproveitar a logomarca, que eu sou fã daquela logomarca que você desenhou. E o London Daily, o que aconteceu é o seguinte: o London Daily era um projeto que eu comecei online aproveitando o fuso horário, porque quando eu publicava uma coisa era madrugada, já era tarde em Londres. Então quando o londrino abria a internet 6 da manhã, as minhas notícias estavam mais novas do que os dos jornais de lá, por causa do fuso horário. Eu, por exemplo, eu dei em primeira mão a separação das Spice Girls, porque eu soube disso 11 da noite, coloquei online, os jornais de lá só abriram 6 da manhã de lá, eu já tinha dado a notícia. Furou todo mundo, inclusive de lá, né? E teve um negócio legal também, que foi o seguinte: os jornais de lá, Londres, na verdade, é uma série de prefeituras reunidas. Cada bairro de Londres é uma prefeitura. E tem eleição desses prefeitos todo ano. A mídia de lá não põe o nome de ninguém que foi eleito nessas prefeituras, só o do geral, né? E eu passei a dar. Aí eu era convidado para posse de cara. Aí eu falava, não vou poder, porque nessa data eu vou estar no Brasil. O London Daily cresceu tanto, principalmente com a guerra do Kosovo, porque a OTAN contava um monte de mentiras e a mídia de lá era obrigada a botar a versão da OTAN. E eu não. Eu pegava versões de gente que morava em Kosovo e me mandava informações, que eu comecei a receber informações dos habitantes de lá, justamente porque eu não botava a versão da OTAN do jeito que vinha, né? E teve um episódio que eu desmenti a OTAN. Os jornais de lá chegaram a reproduzir isso depois. Negra, sinto lhe dizer. Aí o London Daily cresceu muito, o pessoal começou a exigir uma edição impressa. Eu cheguei aí a Londres para ver a viabilidade de fazer uma edição impressa. Aí quando eu cheguei lá, o pessoal disse que não, que eu tinha que botar um jornal para brasileiros, porque para brasileiros não tinha. Aí nasceu o projeto do De Brasília. De Brasília, sim, lembro desse também. Só que aí, quando eu tinha já a equipe formada, eu montei uma equipe em Londres para fazer o De Brasília impresso. Aí a Folha de São Paulo estava precisando de gente na Europa, roubou todo mundo. Roubou o diagramador, a repórter, a editora, o fotógrafo. Roubou todo mundo, eu fiquei sem equipe, aí morreu o projeto. Aí o que eu fiz? O London Daily, ele tem um noticiário automatizado. Mas ainda está no ar, tá no ar, quem entrar tá acha. No ar, tá, mas com um noticiário automatizado das... digamos que está em stand-by, você ainda pretende... Notícias, entendeu? Eu posso a qualquer momento pegar ele e retomar. E eu tenho uma pergunta parecida para os dois sócios da Nuxnet. É que justamente quando a internet estava começando e todo mundo começando a invadir a internet, a investir na internet, vocês saíram de cena. Por que tão cedo vocês saíram de cena e venderam a internet? Justamente quando vocês venderam para os novos donos, foi que eu entrei e passei a trabalhar na Nuxnet. Agora eu queria saber por que vocês saíram tão cedo do negócio de internet. Ou tão tarde, né? Porque já estava há muito tempo também. Lagar pode contar melhor essa história. Mas assim, eu vou falar um pouco, aí Lagar completa. É assim. Nessa época aí, depois de uma faina, um trabalho enorme, né? Nós conseguimos... Eu lembro que Miguel Quinteiro, que é amigo, parceiro nosso, trabalhou lá na Nuxnet também. Ele sempre lembra de um dia que a gente saiu para comemorar, quando a gente conseguiu empatar as contas
que a gente tinha, sei lá, uns 200, já 300 clientes na época, e a gente conseguia pagar os funcionários e tal. A gente não fazia retirada, né, Lagarto? A gente trabalhava, eu trabalhava lá na Nuxnet, trabalhava na Oeste também. O Lagar já era milionário também. Lagar sempre foi milionário, né? Graças a Deus, né? E resultado, nós saímos para comemorar isso, né? Então, um ano a gente já conseguia ter as contas mais ou menos equilibradas. E aí foi quando Lagar foi numa apresentação. Aí você conta a história, talvez um pouco melhor. Na realidade não foi logo depois, mas foi esse período aí, 98, 99. Que eu estava na UES fazendo um curso, fui buscar um caba que estava dando aula, professor Farjado, estava dando uma apresentação na Telemar, na Telebahia. Era Telebahia. Eu já era Telemar, não? Era Telemar? Foi naquela época, 98, 99. Telemar, Telebahia. E os caras tinham um projeto de montar o projeto. Imagine que os caras eram meu, eu tinha internet através deles. Os caras tinham um projeto de montar um provedor. Só que eu cheguei e encontrei a reunião. Porque estavam conversando sobre isso dentro do auditório. E o cara me permitiu entrar para ir buscar o professor. Quando eu entrei, estavam falando, eu dei diminui a velocidade para buscar, para ouvir. Quando me viram, acabou a reunião, parou tudo que não foi. Eu levei o cara embora e disse: é isso, eu digo, ó, vamos se preparar porque vai acontecer alguma coisa aí. De fato aconteceu? De fato aconteceu, que eles lançaram o IG, depois não aconteceu e aí começou, aí Swig, Ball, UOL, essa galera começou a oferecer uma internet e também deixou de ser discada e passou a ser via essa parte aí, não, wireless não. Era ser banda larga. Banda larga. Você tinha um modem ADSL. ADSL tinha um cabinho. Eu cheguei a me aventurar a ter um provedor, depois que a Nuxnet tava mais. Eu fiz um negócio com a Maxnet, comprei a Maxnet, mas saí logo de cena porque os caras, depois disso aí, eles me chamaram para os provedores serem revendedores deles. Por quê? Porque eles iam entrar de cabeça com banda larga e não tinha como provedor pequeno. Mas mesmo assim a Nuxnet continuou durante muitos anos ainda, né? Vários anos com outros donos. Mas eu não sei se deu lucro, porque a Telemar entrou pesado e com banda larga, enquanto você estava ali limitado a 64K, que foi o máximo que chegou na discada, né? Ou 128? 128. Agora sim. Os caras já entraram com 1 mega. Os provedores que conseguiram ficar grandes, a gente tinha contato naquela época com todo mundo no Brasil, né? O Alexander Mandic, por exemplo, que era uma BBS Mandic, né? O primeiro astro da internet nacional, pode-se dizer que foi esse aí, exatamente, né? Mandic. E todos nós estávamos procurando uma alternativa para banda, né? Para a gente ter banda mais larga para transmitir dados. E a gente também queria levar internet fora das companhias telefônicas, né? E a gente começou a fazer vários experimentos, né? Lagar, lembra? A gente fez nós improvisamos um modem sem fio, né? E a gente conectar a minha casa, por exemplo, para a Nuxnet, era um modem sem fio, né? A gente pegou uma placa de rede, fez umas modificações e que era o pessoal estava usando o que para transferir? VHS? Não, era o primeiro era em VHF, mas logo depois surgiu o 802.11, né? Os primeiros protocolos que transmitiam a 1 mega e a gente começou a experimentar. Nessa época o sistema operacional vigente era o quê? Windows 3.1, 3.11. As pessoas usavam 3.11. Né? Porque os outros simplesmente não funcionavam, tinha que ser o 3.11. E você já era militante do Linux, se não me engano. Não, eu usava OSX. OSX. Eu abandonei o... Isso aqui é meu celular, viu, gente? Eu abandonei o Windows, que já me irritava desde o primeiro dia que eu vi, em 97.
96, acho. Marcel Leal sempre foi o chato do sistema alternativo. Em 96 eu conheci o sistema OSX, Sim. que era da IBM. Sistema muito legal, com duas vantagens básicas. Não travava, para começo de conversa, e você precisava de muito menos espaço em HD do que com Windows. E HD naquela época custava ouro. Né? Agora tinham dois usuários. Você tinha HD de 10 megas. Dois usuários. Um era Marcelo e o outro era a professora Zélia Alessa. Que tinha um computador com um software de edição musical, que era o Coda Finale. Coda Finale, Só tinham dois usuários na cidade inteira desse sistema. E aí o que acontece? Eu fiquei com o S2, ou com o SX, o S2. E o S2 ele começou a ganhar espaço, principalmente em empresa. A Microsoft sabotou, fazendo acordo com os fabricantes. Ó, seu computador vai sair com Windows. Saía com Windows, você comprava o computador, você não instalava outra coisa, já estava lá. E aí acabou com o SX, com o S2, morreu. Aí eu comecei a procurar Linux. Aí testei todos, testei Red Hat, Slackware, Debian, tudo. Acabei me fixando no OpenSUSE, que é o que eu uso até hoje. Para mim foi o mais legal, o mais completo, o mais bacana de usar, né? Então assim, tem mais de... Você se rendeu, por exemplo, à sua conta do Google? Você usa uma conta Google no seu celular? Ah, eu sou fã do Google. Ah, certo. Eu fui testador do Google. Quando o Google começou a fazer a pesquisa, eu recebi um e-mail convidando para testar. E aí fiquei testando. Aí como eu dava muito feedback para eles, quando eles lançaram o Gmail, eu testei. Quando eles lançaram a busca por fotos, eu testei. Mas vocês todos são de antes do Google. Por que vocês não inventaram o Google, hein? Rapaz, a gente se acomodou no KD e no Alta Vista. O Alta Vista funcionava bem legal. Eu às vezes me pergunto por que eu não inventei uma rede social. Na época a gente não tinha, né? E eu já usava a lista de discussões. E quando veio o Orkut não tinha espaço para mais ninguém. Sim, dominou tudo. Aqui no Brasil, né? O Orkut no Brasil... O Orkut no Brasil foi um fenômeno comentado no mundo inteiro. Talvez, viu, Zé? Se a gente tivesse operando em outro lugar, né? Talvez São Paulo, na Califórnia. E você fazia experiência de modem, não sei o que e tal. Só que aqui nessa ilha, né? Eu quero citar, dá licença aqui, Marcelo, eu quero citar uns personagens da época que eu me lembro de nome assim, para ver se vocês se lembram também. Dessa época dos primórdios da internet. William, que era técnico de internet, vocês lembram dele? O William, acho que ele trabalhou com a gente, ele fazia cobrança. Ele fazia cobranças. Hoje ele mora em Ilhéus, eu sempre encontro ele no Açaí, nos fins de semana fazendo nunca mais vi o William. Um magro, alto, né? Isso, exatamente. Hoje tem uma barba grande. É um cara muito gente boa. Ó, ED e Suzane, que eram duas secretárias da Nuxnet, vocês lembram dela? Sim, claro. Duas pioneiras da internet também, né? Trabalhamos na pioneira. Uma mulher chamada Agmária, que tinha um outro provedor. Ah, eu lembro dessa. Acompanhei a história de Agmária. Ela comprou a Nuxnet. Comprou a Nuxnet. Ela comprou a Nuxnet. E deu problema pra caramba. E não foi Guido e Marcos Cerqueira. Seriam os próximos que eu iria citar. Guido e Marcos Cerqueira. Mas compraram da mão da gente. Guido era em branco. Outro aqui que Marcelo Leal vai lembrar. Fabiano Carneiro, que era um web designer da época também. O Fabiano tá em São Paulo, eu acho. Hoje ele é um xamã, né? Virou xamã. Eu encontrei ele no show. Eu vou citar outra pessoa aqui, ó, que está aqui nessa sala, Janaína Ruandi, também, que já trabalhava com internet. Já trabalhava com internet na época, já junto comigo. E foi possivelmente a primeira web designer a ser contratada na carteira assinada mesmo, como web designer, tá lá escrito. E olha que até hoje é difícil achar web designer aqui. Você não acha? Eu nunca vi outra pessoa com carteira assinada de web designer. Talvez isso tinha um cara que eu não lembro o nome, que tinha uma revista, chegou a lançar uma revista sobre a internet em Itabuna. Um cara que é evangélico, você não lembra desse cara? Não lembro. Eu tentei lembrar o nome do dito cujo, mas não. Eu só lia as revistas estrangeiras porque elas traziam as novidades muito antes. Ó, vou citar também aqui a primeira agência de publicidade a ter um setor de criação de site, foi a RCM. De Rui Carvalho. Eu fui contratado, era o web designer deles. E a primeira banda de rock daqui de Itabuna tem um site, foi o Subclass. Eu me lembro que eu coloquei o som deles em Real Audio na época, que não existia MP3, nada disso. Paulinho, vai ter que fazer mais um. E pra terminar, só vou citar
Só vou citar mais um aqui, a empresa Intelisys, de Vinícius e Ricardo. Grandes pioneiros também amigo. da época da internet. Nosso amigo e um cara altamente competente. Certo. Eu vou fazer um intervalozinho para tomar um café e a gente vai fazer mais um bloco. Vai daí, Paulinho. Mesa para dois. Morena FM. Mesa para dois. Aqui no ar, mas não se preocupe não. Aqui é tudo bate-papo aqui no intervalo, mas a gente já está de volta com Mesa para dois. Daqui a pouco eu vou só dar uma palavrinha com o Salatiel da Simonete, que tem novidades, mas voltando aqui para a internet, né? Bora lembrar coisas assim que eram bem absurdas naquela época, além do modem de escada. Tem uma coisa, Zé Carlos comentou, da época as grandes corporações resolveram comprar a internet, né? Verdade. E aí a UOL ela começou a propor alugar os clientes. Na época, Martial, que era um parceiro, amigo antigo, ele entrou em contato com a gente, né, Lagar, querendo alugar os clientes da Nuxnet. A gente não lembra. Eu recebi essa proposta também, né? A gente tinha, sei lá, entre 500 e 1000 clientes. Era um negócio muito bizarro aquilo ali. E era um negócio muito engraçado, né? Aí ele propôs alugar, eu falei, mas Martial, cara, Theo aqui, por que você está fazendo Theo? Theo, é a onda agora. A gente vai alugar. Se a gente não comprar uma quantidade maior, porque a Bitway era provedor em Ilhéus, né? E assim, se a gente não alugar, se a gente não conseguir montar uma carteira de clientes maior, a gente vai ter que alugar para a UOL. E o que realmente terminou acontecendo. A UOL fez isso no país todo, né? Tudo bem. A gente falou aqui da questão do modem discado, mas tinha coisas muito, muito incríveis nessa época, né? Porque, por exemplo, busca só tinha essas três: Alta Vista, KD e o Sapo, de Portugal, né? Música online não tinha. O e-mail tinha que ser Yahoo, não é isso? O e-mail era Yahoo, E... Não, tinha e-mail dos provedores. Todo mundo sim, tinha dos provedores, a Nuxnet. Não, mas o mais absurdo dessa época é que para você ter internet, você tinha que estar exatamente no mesmo cantinho da sua casa, na mesma mesa. Não tinha essa coisa de você andar. Não tinha essa coisa de você sair de casa e levar a internet E o junto, espaço né? que você tinha para e-mail era de 1 mega. Isso, exatamente. Né? O Gmail, ele explodiu o mercado porque o máximo que tinha no mercado era 50 megas, ele já chegou dobrando, deu 100 megas para todo mundo, aí pronto. E já tão... Mas você sempre teve espaço na Nuxnet, você tinha espaço à vontade. Você tinha um HD para ele. Na época era 200 mega, né? Tinha um HD. O pior que eu encontrava Teodoro e falava: Teodoro, cadê o site da Nuxnet? O provedor não tinha site, pô. Mas ninguém... Você lembra dos sites do provedor da época, Zé Carlos? Era a coisa mais ridícula do universo. Era um site. O site da Nuxnet tinha um logotipo e um íconezinho de e-mail embaixo. Nada. É isso aí. Foi o primeiro que a gente colocou. Você sabe que a Os minha sites de provedores eram... Não tinha nada, uma não tinha foto, uma figura e um link dos lados assim, bancos, utilidades públicas, sim, era não sei o basicamente quê, isso. E contato com o provedor. Não, a minha meta nessa época, meu sonho dessa época, a gente já se inspirava em era UOL, ter né? 100 visitas por mês. Era a meta. Mas você lembra que você já tinha o Jornal Região, já tinha site de notícia na época, e eu lancei mais ou menos aquele visual de site de notícia também na própria Nuxnet, depois que foi repassado para os novos donos, que a gente também lançou o site de notícias lá, e havia também um site, outra empresa pioneira da época era a Imasa. A Imasa já tinha o site da Imasa na época, e que está lá até hoje, dando notícias do dia a dia da Imasa. Uma coisa interessante é que esses sites de provedores, na época, foram os primeiros produtos a serem hackeados, a aplicarem golpes, foram baseados nesses sites de provedores. Verdade. Naquela época o Linux tinha uma fragilidade muito grande. Quem não conhecia muito de Linux, não tinha firewall, não tinha
Nada disso. Tinha uma facilidade de hackeamento do DNS, de trocar o DNS, e você clicava lá no Banco do Brasil e caía numa cópia. O Banco do Brasil teve muita fraude desse tipo. Banco do Brasil, Bradesco, todos eles tiveram. E os provedores, como tinham uma segurança muito ruim, eram os primeiros a ter. O nosso tempo hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado, tanto aqui como quem mora fora. Quem mora na Europa e nunca esteve no Brasil, não estava nessa época, pôde conhecer um pouco como é que foi a coisa aqui, né? Parece incrível que a internet em Itabuna já tem história, né? A gente tem nostalgia da internet. E aí, quarta-feira que vem, eu tô aqui com o pessoal da Súria, com mais um convidado interessante, contando a história da vida dele aqui na Morena FM. Vai daí, Paulinho. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.